A graça e a paz, meu irmão, minha irmã. Oh, Jesus, como é bom, como é gostoso, como é prazeroso e é honra para mim. É uma pessoa, um homem tão pequeno, um homem pecador, né? Tem as suas falhas, tem os seus erros, mas aprove ao Senhor, né, que usasse os que não são para confundir os que são, né? Usasse os pequenos para confundir os grandes e os não sábios para confundir os sábios. E Deus é maravilhoso porque hoje Ele me usa, alguém improvável, alguém que realmente eu não fazia ideia que eu pudesse um dia ser usado por Deus, um Deus que eu nem conhecia, um Deus que eu só ouvia falar, né? E que quando a gente ouve falar, a gente não tem dimensão e muitas vezes a gente até acha que não existe, é clichê, né? Enfim, era como eu vivia, né? Conhecendo um Deus apenas de ouvir falar. E hoje os meus olhos veem o Senhor, né? E hoje a minha boca fala com Ele. E hoje Ele me usa para poder transmitir a mensagem dele aos corações daqueles que me acompanham e que às vezes caem no vídeo desse aí na internet, né? Porque a gente sabe que quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, essa mensagem, se ela está chegando até você, é porque o Espírito Santo conduziu ela até você. Né? Você que me segue, você que é meu amigo aí nas redes sociais, e você que caiu nesse vídeo por acaso, não existe acaso nas coisas de Deus. Existe o Espírito Santo, existe o direcionamento do Espírito Santo. Então, se você está assistindo essa mensagem, é porque foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui, né? Então, amém. E para mim é maravilhoso poder ser instrumento nas mãos de Deus e falar para você, trazer para você coisas que eu vivo. Nada que eu trago aqui, que eu vou trazer e que eu já trouxe, eu não tenha vivido. Então, tudo que eu falo para você, tudo que eu sou usado por Deus para falar para você, foi aquilo que Deus fez, faz e creio que fará na minha vida. Então, são testemunhos daquilo que eu vivo. Eu compartilho com você aquilo que eu vivo, aquilo que Deus me ensina. E eu, como tenho um DNA de professor, eu venho trazer para você, tentando passar para você, e realmente plantando uma semente, né? Jogando a semente. Aquilo que Deus me chamou para fazer, pregar o evangelho. E é isso que eu faço. E a palavra do Senhor diz na Bíblia que a palavra dele ela não volta vazia, que ela sempre atinge ao propósito ao qual ela foi direcionada. Então, eu tenho certeza que essa palavra ela vai atingir o seu coração, o coração de quem estiver assistindo e vai gerar frutos. Vai gerar frutos no nome de Jesus. Vamos lá, vamos trazer então o tema para o vídeo de hoje, que é esse aí, ó. O tema do nosso vídeo, da nossa mensagem de hoje, a mensagem a qual o Espírito Santo colocou no meu coração é esse: existe um propósito divino na sua dor. E olha, eu vou falar para vocês que realmente algo que eu vivo também, porque quem me conhece sabe que esse 2024 que se iniciou, Senhor Jesus, né? Um ano aí, eu acho que de todos os anos da minha existência, 2024 está sendo o auge, né? Punk mesmo, está sendo desafiador. Mas eu entreguei a minha vida para Jesus, né? Eu entreguei a minha vida para Jesus lá em 2021, fevereiro de 2021,
De lá para cá eu fui aprendendo do Senhor, fui aprendendo com o Senhor. E realmente tudo que ele me ensinou e me ensina eu coloco em prática. Então, assim, eu vivo dores, né? E esse ano vieram dores bem intensas, mas eu aprendi, né? Eu vim aprendendo, até porque a minha entrega para Jesus, a minha conversão de vida, o meu encontro com o Senhor Jesus foi através de uma dor que eu tive, né, em 2021, no início do ano de 2021, fevereiro de 2021, quando o meu relacionamento teve um fim ali, realmente eu fiquei muito abalado, eu fiquei muito mal mesmo, eu fui ao fundo do meu poço, chegando ao ponto de ouvir Satanás dizer que a dor não ia passar, que a única alternativa é eu tirar a minha vida, né? Eu realmente ouvi a voz do diabo falando comigo naquela época. E foi através da dor que Jesus me encontrou. Jesus me encontrou um coração completamente aberto, completamente quebrantado, aquele coração duro que existiu durante 41 anos, ele quebrou, ele se amoleceu e ali Jesus entrou, né? Foi através de uma dor. Então, assim, hoje eu entendo que existe propósitos divinos na nossa dor, nas nossas dores. Mas eu fui preparado para isso, para poder falar isso para vocês. Jesus me trabalhou, Jesus me capacitou, Jesus veio me lapidando, está me lapidando, para que todo o testemunho que eu viva na presença dele, eu possa compartilhar com você e te dizer que existe saída, que existe sim uma luz no fim do túnel e que existe sim propósito. Deus, ele não age sem propósito. Deus é Deus de propósitos. Deus, ele não dá tiro no escuro. Deus, ele não fecha o olho e faz minha mãe mandou. Não. Deus, ele age com propósito. Deus, ele é sábio. Ele não faz nada sem propósito. E para a gente trabalhar essa mensagem, o Senhor me levou até o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 4 a 6, diz assim a palavra do nosso Deus: como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Então, vamos discorrer, vamos trabalhar em cima dessa mensagem, vamos meditar nela. Olha só. Primeira coisa, né? Algo muito importante, mas muito importante que precisamos saber antes de iniciar essa mensagem. Olha só, eu coloquei em letras garrafais. Você precisa conhecer Jesus de verdade e intimamente. Assim e só assim você terá entendimento sobre situações e circunstâncias que te farão ter uma vida muito mais fácil. Mas olha só, não longe das dificuldades, tá? Então, essa palavra, essa mensagem, antes de mais nada, meu irmão, minha irmã, você precisa se entregar para Jesus de verdade. Mas deixa eu falar uma coisa, você não pode se entregar para Jesus querendo algo em troca. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu estava vendo uma mensagem esses dias atrás, e quem trouxe a mensagem falou que buscai o reino de Deus, no original grego, esse reino de Deus é buscai o governo de Deus, ou seja, você precisa buscar a que Deus governe a sua vida. Você precisa buscar ser governado de verdade por Deus, ser obediente ao Senhor.
e a justiça dele. E todas as outras coisas serão acrescentadas. E na maioria das vezes, e na grande maioria das vezes, as pessoas, elas não buscam o reino de Deus para depois deixar que Deus acrescente as coisas. É o contrário que as pessoas fazem. As pessoas já começam a buscar o Senhor querendo as coisas. Sabe? As pessoas querem ficar barganhando com Deus. E com Deus não se barganha, gente. Para a gente viver uma vida com o Senhor, não dá para ser do nosso jeito. Se não for do jeito dele, esquece. Cara, você vai ter as coisas que você quer, mas você vai viver uma vida, sabe? A vida não vai ser próspera, não vai ser abundante, né? Jesus disse que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? É ter tudo que você precisa? Não, cara, é não faltar nada na sua vida. E muito além, você ter paz, você ter tranquilidade, você não ser ansioso, você não ser preocupado, você viver uma vida de boa, sabendo que o controle dela está nas mãos de Deus e que tudo que você necessita, ele sabe. Jesus disse que antes de a gente falar, ele já sabe o que a gente vai dizer, porque ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe, Deus ele sabe, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus ele é onipresente, está em todos os lugares, ele é onipotente, ele detém todo o poder e ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E olha só, ele é, ele foi, ele é, ele há de vir, ou seja, ele já foi, ele já está lá na frente, ele já sabe de todas as coisas. Mas a gente só consegue ter esse discernimento se a gente buscar conhecer esse Deus. Então, para você entender essa palavra, a primeira coisa que eu falo para você, meu irmão, minha irmã, você precisa se entregar para Jesus, mas você precisa se entregar para Jesus querendo conhecer Jesus. Você precisa se entregar para Jesus querendo ter aquilo que Abraão teve, intimidade, aquilo que Moisés teve, intimidade, aquilo que Davi teve, intimidade, aquilo que Josué teve, intimidade, aquele que os profetas tiveram, intimidade. Entendeu? É aquilo que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram. Intimidade e ousadia, porque eles ousaram. O senhor pode nos jogar na fornalha, rei Nabucodonosor. Nós temos um Deus que nos salva. E se mesmo assim ele não nos salvar, é porque a vontade dele não nos salvar. Mas nós não vamos render a ti, ao teu reino, à tua estátua. Nós não vamos adorar a tua estátua. E eles foram jogados na fornalha ardente e ali Deus salvou eles. Mas como que você pode dizer uma coisa dessa? Pode me jogar no fogo, que eu sei que Deus está comigo. Você precisa conhecer esse Deus. Se você não conhecer esse Deus, como é que você vai? Como é que você vai ser ousado? Como é que você vai ter tudo aquilo que o Espírito Santo vai falar com você? Agora, como é que você vai entender que a tua dor, ela é usada por um propósito ao teu favor, por Deus, né? Ela é usada por Deus com um propósito ao teu e ao meu favor. Como que você vai? Você vai nada, cara. Você vai se machucar aí, você vai sentir as adversidades da vida e você vai reclamar, meu irmão. Deus, por que eu? Deus, ai, ó dia, ó céus, ó azar. Não, velho. Uma pessoa que conhece ao Senhor, na intimidade, ela não reclama, porque ela sabe que Deus vai ensinar ela em cima disso que está vivendo. E eu posso falar para você por experiência própria, sabe? Que tudo que eu estou passando esse ano de dificuldade, de dor, de adversidade, está sendo usado ao meu favor, para eu aprender, para eu ficar firme, para eu ficar forte, para criar couro, né? Couro, e eu ficar fortalecido. Amém? Você precisa buscar conhecimento de Jesus, ser íntimo dele. Então, olha só, vamos aprender o que a Bíblia nos ensina sobre as dores e como reagir diante dela. Precisamos do conhecimento para tal, senão nada feito. Do conhecimento de quem? Do Senhor. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos buscar esse conhecimento de quem é Deus. Senão não adianta. Não adianta. Vai entrar por aqui e sair por aqui.
Se você não buscar conhecer a Deus na sua intimidade, você ser íntimo do Senhor, vai entrar por aqui e sair por aqui, certo? Olha só, Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho, o filho da promessa, que era Isaque. Vamos ver o que a Bíblia nos conta lá em Gênesis 22, capítulo 22, versículos de 1 a 3. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão não reclamou. Isaque era o filho da promessa, o filho que Abraão amava. E Deus mandou Abraão entregar em sacrifício, matar o filho realmente para que o sangue do filho dele fosse entregue em sacrifício a Deus. E Abraão não questionou, Abraão fez como Deus havia ordenado. Né? Levantou de madrugada, fez todo o preparativo e foi até o local, sabendo que Deus ele faria algo. Né, sabendo, conhecendo Deus como ele conhecia, ele tanto que ele falou para o filho, né? O filho perguntou, Isaac perguntou, pai, nós temos lenha, nós temos nós temos lenha, nós temos um machado, nós temos tudo pronto para o sacrifício, mas nós não temos o animal. Onde está o animal, né? Que a gente vai sacrificar? Isaac, né? Disse para Abraão, para o pai. E Abraão, conhecendo Deus como ele conhecia, disse, Deus proverá o sacrifício. Porque ele sabia no coração dele, no íntimo, que Deus não ia fazer isso com ele, né? Que Deus ele não ia realmente pedir para ele entregar o filho, né? E isso fortaleceu ainda mais a fé de Abraão. Por isso que Abraão foi chamado o pai da fé. O Abraão é o pai da fé. Nós temos que olhar para Abraão e realmente nos inspirar na fé que Abraão tinha. Isso fortaleceu Abraão, deixou Abraão ainda mais cheio de fé, ainda mais conhecedor dos propósitos e do poder de Deus. Aqui, eu vou... Espera lá. Cortou aqui o slide de novo. Esse texto, né, que a gente vai ler agora, está lá no livro do Êxodo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Vai falar sobre a dor e a indignação de Moisés ao ver o seu povo sendo maltratado pelos egípcios. Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que ninguém havia ali, que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Então aqui, essa dor de Moisés, né, com que quando ele viu, né, alguém do povo dele sendo espancado, aquilo gerou uma dor nele, uma indignação nele, né? E aquilo fez com que ele tivesse uma reação, matando aquele egípcio e escondendo o corpo na areia. E, na sequência, ele fugiu do Egito, porque viram ele, ele achou que ninguém tinha visto, mas viram, né? E ele fugiu do Egito e ele foi para o deserto. Ali no deserto ele ficou 40 anos, mas ali ele foi forjado, né? Esses 40 anos que ele ficou no deserto, que ele fugiu do Egito, Deus foi capacitando ele, Deus foi moldando ele. Então, assim, aquela dor, Deus teve um propósito naquilo, ou seja, tirar Moisés do Egito, levá-lo para o deserto, para ali Deus trabalhar o coração de Moisés, para que Moisés voltasse para o Egito como o libertador do povo de Israel. Então, aquela dor e aquela reação de Moisés, ela aconteceu, mas com um propósito de Deus para a vida de Moisés e para a vida do povo de Israel. Amém? Vamos lá.
A dor do rei Davi, quando o seu filho com Batseba foi ferido por Deus, adoeceu e veio a morrer. Essa história ela é contada lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias teve com Davi. E a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. E aqui, no final das contas, essa criança veio a morrer. Né? Deus realmente levou essa criança, filho de uma relação de adultério e assassinato, porque Davi adulterou, traiu o seu soldado Urias com a esposa dele enquanto ele estava em guerra, deitou com ela, né, traiu o soldado, e depois, para que ninguém soubesse, ou para que ela ficou grávida, para que o marido não soubesse, ele fez várias situações ali para tentar, se você ler depois lá, né, vai lá e lê lá essa passagem, você vai ver que Davi tentou de várias maneiras fazer com que encobrir, né, o seu pecado, não deu certo, no final das contas ele tramou a morte do Urias, né, então quer dizer, essa criança ela veio através de um adultério e depois de um assassinato. E não tem jeito, tudo aquilo que a gente faz de errado, a gente vai ser cobrado, né? E Deus veio, feriu a criança e matou a criança. Mas o que isso gerou em Davi? Gerou um coração, gerou o arrependimento. Gerou um coração arrependido. Ali Davi aprendeu a se arrepender dos pecados, a realmente confessar os pecados e se arrepender diante do Senhor. Davi ele não era soberbo diante de Deus. Davi ele se humilhava diante do Senhor. E aquilo gerou o arrependimento de Davi. Por isso que Davi continuou, e Davi foi o maior rei, né? O maior rei que Israel teve foi Davi, e da linhagem de Davi nasceu Jesus. Através da genealogia de Davi, né? Para frente, Jesus chegou até nós. Então, assim, teve um propósito de Deus nessa dor de Davi, gerar um arrependimento profundo no coração do rei Davi. A dor e o desespero de Saulo de Tarso ao cair e ficar cego por 3 dias. Essa passagem ela é nos contada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Isso gerou em Saulo uma dor, né, de realmente ficar cego. Imagina você ficar cego, né? Você vê tudo, de repente você do nada você fica cego. É uma dor, uma agonia ali, uma aflição, mas ali gerou a conversão no coração de Saulo. Saulo, que era perseguidor de cristãos, né? Ele perseguia os cristãos, inclusive nesse acontecimento, ele estava indo até Damasco com permissão das autoridades para perseguir e prender os cristãos, né? Ele era perseguidor de cristãos, ele estava indo para fazer aquilo que ele fazia, que era prender os cristãos, torturar os cristãos e até matar os cristãos, né, que professavam a fé em Jesus. E aquilo gerou uma conversão. De perseguidor de cristão, ele virou um dos maiores, né, cristãos que nós conhecemos, Paulo, né, ele era Saulo e ele veio a se chamar Paulo. Mas foi através dessa dor, né, dessa agonia de ficar cego. E ali o profeta Ananias, impondo as mãos sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Então essa dor gerou nele ser cheio do Espírito Santo e converter o coração dele, né, de perseguidor de cristão a um dos maiores cristãos que nós podemos, que são citados, que se não o maior que é citado na Bíblia, né, o apóstolo Paulo. A dor e a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani, antes de Judas o trair. Essa história é contada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22,
versículo 41 a 44. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui é a agonia de Jesus, a dor de Jesus, sabendo que ia ser traído. A dor de Jesus, a aflição de Jesus, sabendo o que ia acontecer, porque Jesus sabia já o que ia acontecer. Como Deus, ele sabia o que ia acontecer, mas como homem, ele sentia dor naquilo lá, ele estava agoniado, a ponto de ele falar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Jesus, ele não queria passar por aquilo, porque ele sabia que ia ser sofrimento, né? Que ele ia sentir, que ia ser doloroso, que ia doer. Mas ele fala, ele continua: contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Né? Essa dor, ela gera ainda mais de Jesus aquilo que ele veio para nos mostrar, ou seja, a obediência à vontade de Deus, né? A obediência à vontade do Pai. Que nós temos uma vontade, mas a vontade de Deus é melhor que a nossa, porque os pensamentos de Deus são mais elevados que o nosso. E a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Depois disso, o que aconteceu? Aconteceu tudo o que aconteceu com Jesus, né? Jesus foi entregue, foi traído, foi entregue, passou o que passou, morreu crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele senta à direita do Pai. Ele é glorificado, ele foi glorificado. Então, essa dor que Jesus viveu gerou nele a obediência e, consequentemente, a glória, né? Não tem um nome acima do nome de Jesus. Né? Todos os homens, todo joelho se dobra, toda a língua confessa, né, que Jesus, ele é o Senhor, ele é dono de todas as coisas. Então, gerou isso, né? Gerou a glória do Senhor Jesus. Então, vamos lá, para a gente finalizar essa mensagem. Todas as vezes que você tiver que crescer, olha só, aumentar o seu nível de espiritualidade, Deus vai te quebrar. Então, cara, se você está na presença do Senhor, todas as vezes que Deus quiser te aumentar, você já está numa situação que não dá, que você já precisa ser aumentado, tá? Ele vai te quebrar. Por quê? Olha só. Primeiro, né? Quem já quebrou algum osso do corpo? Dói ou não dói? Né? Quebrar dói. Você já quebrou algum osso? Eu já quebrei. Dói pra caramba. Dói, né? Mas para que ele faz isso? Para aumentar o tamanho, o tamanho do vaso, para que possa caber mais óleo, ou seja, mais unção, mais poder. Então você está num tamanho que não entra mais óleo, que já não cabe mais, já deu limite. Então o que Deus vai fazer? Como ele diz lá no vaso, ele vai quebrar você e ele vai te fazer um vaso novo, um vaso maior. Ele vai te quebrar para te aumentar, para caber mais unção, para caber mais óleo, para te encher ainda mais do Espírito Santo. Mas você está no lugar certo para ser quebrado, as mãos do oleiro. O melhor lugar para a gente ser quebrado é nas mãos de Deus. Então, se você conhece esse Deus, que é esse oleiro maravilhoso, e você sabe que você está nas mãos dele, que quem está te quebrando, que é essa dor, ele está gerando com um propósito na sua vida para te aumentar, para te expandir, para caber mais óleo em você, para que você tenha mais unção, mais poder, seja mais cheio do Espírito Santo, você está tranquilo, porque você sabe, você está na mão dele. E você sabe que isso tem um propósito. E esse propósito é para o teu bem. E é também a serviço do reino. Para que seja feita a vontade de Deus. Então, mas para isso você precisa ter um conhecimento desse Deus. Para isso você precisa viver uma vida no Evangelho. Para isso você precisa viver uma vida separado. Você precisa buscar ser santo, separado. Mas lembre-se, só podemos chegar a esse nível de entendimento se tivermos uma vida fundamentada na palavra, foi o que eu acabei de falar, vivendo uma real intimidade com o Senhor. Você não consegue ter esse entendimento, você não consegue ter paz, tranquilidade em meio à dor e à provação se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, fundamentada na palavra, ou seja, fundamentada na Bíblia. Não dá, não vai. Esquece. Se você quiser viver do seu jeito, achando que você pode fazer do jeito que você quiser, esquece.
Temos que prestar bem atenção naquilo que Jesus falou lá no Getsemane. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, a gente tem que abrir mão das nossas vontades para viver a vontade de Deus. E assim, e somente assim, nós teremos esse entendimento. Nós teremos essa maturidade espiritual de saber que a dor, ela vai gerar crescimento. Que a dor, quando a gente está nas mãos do oleiro, que é o Senhor, ela vai gerar uma maturidade. E ela vai gerar testemunho. Porque através da sua dor você vai amadurecer, você vai ganhar maturidade espiritual, ou seja, você vai ser mais cheio do Espírito Santo, porque você foi quebrado, você foi aumentado de tamanho, porque o oleiro fez um vaso novo e maior, você ganhou maturidade, está mais cheio do Espírito Santo, isso vai gerar testemunho, e você vai ajudar pessoas a também passar por dores e aflições e adversidades em paz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor e daquele aos quais foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Mas precisa de intimidade. Precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Esquece as demais coisas, porque elas vão ser acrescentadas a você se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amém? Deus abençoe sua vida, beijo no seu coração, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.